Por que eu não sou admitido no processo de triagem no recrutamento? Isso é uma boa pergunta, porque talvez você esteja desempregado ou esteja à procura de uma oportunidade melhor e talvez você esteja a enviar muitos currículos, mas em nenhum momento você é chamado depois da triagem inicial. O que é que te condena? O que é que faz você não passar na triagem inicial? Recentemente aqui no LinkedIn, o Felipe Deschamps, ele lançou uma pergunta e aí o pessoal foi comentando, vou colocar minha cabeça aqui em cima, o pessoal foi comentando sobre o que principalmente os recrutadores foram dizendo, o que condenava os candidatos para eles não passarem para a fase seguinte. E foi muito bom, um post que teve muito engajamento e teve 364 comentários até o momento. E o pessoal foi marcando os recrutadores e os recrutadores foram dizendo o que condena. E o Felipe ainda disse que vai lançar um vídeo no canal dele para falar disso. Mas como não pude esperar, vamos ver junto aqui o que os recrutadores disseram que condena a mim e a ti no processo de seleção. Mas antes de mais, eu quero pedir-te uma coisa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, falar sobre carreira, recrutamento, entrar na área de tecnologia, então eu considero que você passe a me seguir aqui. Então, dê um like no vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, uma das coisas que o pessoal falou, temos esse comentário aqui do Lucas Siqueira, que teve, por acaso, muitos insights. Ele diz assim, ele começou a carreira em 2018 e já fez muita entrevista, 150 entrevistas. Pô, isso é muito, só contando as internacionais, ok? E ele deixou o depoimento dele, que para passar o passo a passo é simples, é perguntar o que a empresa está abrindo aquela vaga, se é para dar manutenção a alguma aplicação específica, somar no time porque a empresa está com muita demanda, ter algum problema específico que está dando prejuízo lá dentro. Geralmente é um desses três. Identificado isso, você vai relacionar toda a sua experiência e projetos em como você pode ajudar com isso. E relacionado com os requisitos da vaga. Isso é uma coisa que falta muito, porque o programador é tudo bicho do mato. E ele ainda deu aqui em cima um insight, né? O candidato que não sabe se comunicar, identificar a dor da empresa e principalmente falar sobre as suas habilidades de forma direta e relacionar em como a empresa pode tirar vantagem da sua experiência, o candidato geralmente não passa nem na primeira etapa. E eu acho que o Lucas Siqueira tem razão. Uma das coisas que condena muitos de nós programadores e candidatos à vaga é a habilidade de se comunicar. Okay? Porque nós desenvolvemos muito o lado técnico, preocupamos em estudar design pattern, escalabilidade, e escrever código limpo, um monte de coisas aí. Mas às vezes pecamos no assunto em nos comunicar e expressar diretamente as nossas habilidades. Eu confesso que isso é um problema que eu também tenho. Então, essas 3 dicas que ele deu, você primeiro tem que saber que tipo de projeto é que a empresa, que tipo de profissional é que ela precisa. Dar manutenção em alguma aplicação, somar no time da empresa porque tem muita demanda, ou tratar algum problema específico. Daí você vai pegar na tua experiência que você tem e vai se comunicar vai passar essa ideia na empresa de maneira direta. Okay? Isso é uma sugestão muito boa. Vamos deixar aqui para ver mais comentários. Então, aqui o Giancarlo Signori, acho que é esse o nome, desculpa se errei, ele é Tech Recruiter. Ele disse que depende de cada posição, experiência e responsabilidade, mas vou citar uma que reprova muitos candidatos com excelentes perfis técnicos, que é a má comunicação, seja ela prolixa, imprecisa, desatualizada, com viés preconceituoso, entre outras. Cara, e eu acho que já são 2 aspectos aqui que estão a falar sobre comunicação. Não duvidamos que há muitos candidatos excelentes, com excelentes habilidades técnicas, mas o que condena muita gente é a habilidade de se comunicar com as pessoas.
E ele ainda continua a dizer que a comunicação é a principal habilidade apontada por empresas. E muitos profissionais são muito bons tecnicamente, destacam-se por saberem se expressar melhor, pois eles sabem se vender melhor, sabem entender os outros, sabem conquistar aliança por conta disso. Uma grande parte das pessoas que entrevistei tinha uma qualidade incontestável, mas uma comunicação péssima. E muitos eram sêniores, mas para a empresa mais desejada um sênior com uma comunicação ruim está até abaixo de alguns júniores que se comunicam bem. E nesse ponto eu acho que eu fico com dúvida, Jean Carlos. E aqui o Felipe Deschamps disse aí, faça a seguinte pergunta: eu me contrataria? Muito interessante. Eu acho que deve ser essa pergunta aqui, né? E fechando isso, eu sempre recomendo para todos, por mais segurança que tenha, treine para a entrevista e ouça seu próprio áudio e vídeo. Aí faça a seguinte pergunta: eu me contrataria? Isso é uma excelente pergunta, Você tem hábito de se preparar para as suas entrevistas? Tem? Ou tu sabes que tens entrevista marcada e faz isso assim, Deus que te abençoe? Se você faz isso, anda a reprovar, vai reprovar. Então aqui marcou a Michele Barbosa e diz aqui, todos os recrutadores escreveram coisa grande. Um grande problema que ainda enfrentamos é o currículo do profissional. Ok, aqui a Michele não falou tanto da comunicação como os outros disseram, mas ela disse sobre o currículo do profissional. Então, alguns, mesmo sendo sênior, semana passada eu dei esse feedback para 2 profissionais que muito que eles me relatavam na entrevista técnica, as tecnologias e conhecimentos técnicos não estavam especificados em seu currículo. Não adianta escrever que você conhece X tecnologia no seu CV, quando você tem um contato muito breve e pontual e não conhece a fundo em uma entrevista técnica, isso é identificado. Se preparem para a entrevista técnica, porque muitas das vezes as perguntas são conceituais e muitos servidores conhecem na prática, mas não sabem explicar usando termos técnicos. Acredite se puder. E aqui sim, a Michele tem razão, principalmente nisso que ela falou aqui em cima, que muita gente aparece com um currículo desatualizado. E ainda tem um caso daqueles que, por exemplo, em uma semana tiveram um breve contato com Elasticsearch, não conhecem a fundo a tecnologia, colocam lá no currículo: conheço sólida experiência com Elasticsearch. E depois chega lá, quando o recrutador faz uma pergunta técnica relacionada ao Elasticsearch, ele fica engasgado. Então, isso é uma coisa também que pode te condenar. Então, valeu pelas dicas, Michel. E não faça isso no teu currículo. Mas aquela ainda continua, né? A régua subiu para as empresas. Então, algumas tecnologias atuais fazem sim a diferença. Muitas das vezes, converso com profissionais sêniores que ficaram estagnados sem tecnologia legada. A parte comportamental, a empresa não estão mais desesperados a ponto de fazer vista grossa com alguns sinais que demonstram que essa pessoa pode gerar conflitos internos. Interessante, a Michelle aqui falou mais 2 pontos interessantes. Muitos ficarem estagnados com tecnologias legadas, o bom e velho jQuery. Não quero se atualizar para um Vue, React da vida, gosta do jQuery. Ou talvez Bootstrap ainda é usado, né? Mas muitas empresas, principalmente projetos novos, estão a migrar para mais um Tailwind, CSS, e o Bootstrap acaba por ficar de lado. Mas aí precisamos de ver, né, o nível entre seguir moda e seguir as tecnologias atuais e que estão mais sólidas no mercado. E hoje em dia o Vue tem muitas vagas no mercado em relação ao jQuery, que as pessoas dizem que está morto. Interessante. Então as empresas não estão mais desesperadas para contratar qualquer tipo de pessoa. Então a parte comportamental, já 3 vezes foi referenciada aqui a parte comportamental. Interessante. Vamos ver se marcaram mais aqui. Marcaram a Mariana Mendonça, Talent Acquisition. Não liga meu inglês. O que faz avançar no processo? Currículo bem descrito, com riquezas de detalhes, boa comunicação, saber escrever bem os projetos que já trabalhou, demonstrar interesse na oportunidade e engajamento durante o processo.
E a Mariana aqui contribuiu com um aspecto no final, que é o candidato demonstrar interesse nessa oportunidade. E porque muitas das vezes no processo seletivo você vê que é mais o recrutador que está atrás da pessoa que quer a vaga, sabe? E às vezes é assim, né? Porque ela procura talento. Mas você, como candidato, precisa demonstrar que você também quer essa vaga. Manifestar um pouco de interesse, como tentar saber mais sobre a empresa. Ou se talvez não der certo, você comparecer no dia que tem uma call, um bate-papo, você tentar remarcar um outro dia. Isso também mostra que você tem interesse e isso dá alguns pontos para o recrutador. De resto, é bom currículo, é boa comunicação. Tem que se trabalhar um pouco mais na comunicação. Nós temos aqui o Paulo Muniz e ele diz que trabalha ou representa grandes empresas norte-americanas, então é alguém que provavelmente está ligado para o mercado internacional. Software Engineer, Global IT Recruiter, na Turing. Pois. Então, o que o cara diz aqui? Atuo direto. A esmagadora maioria dos clientes buscam por duas coisas: palavra-chave e tempo de experiência. Ok? Interessante. Logo, se o profissional usar um padrão mais ou menos assim, fica bem mais fácil que ele passar por uma etapa inicial. Por exemplo, em empresa Y, 2019-21, software engineer, não coloque júnior, etc. Atuei com a linguagem de programação tal, usando tal, framework tal, livros tal, o paco para nuvem tal, fazia o controle de versão pelo tal e a parte de contentação com tal e tal. Pronto, não tem muito o que inventar, é só lembrar que você vê apenas uma chave para conseguir a entrevista técnica. Ali sim que a pessoa tem que se preocupar em aprofundar os termos técnicos. Espero que ajude. Interessante. E ela até colocou aqui já uma descrição do que é necessário a pessoa fazer. Interessante, né? Então, você tem que ver no teu currículo ou no teu LinkedIn se está assim dessa maneira, descrito tintim por tintim, né? As tecnologias que você usou. Eduardo Pierangeli. Aqui tem muito nome complicado, eu não sei. Eduardo, pronto. Eu participei de várias entrevistas junto do time de recrutamento de outras empresas em que trabalhei como avaliador técnico, mas também ajudava na análise do perfil. E uma das coisas que mais me faziam dizer não era quando os candidatos não demonstravam vontade de aprender. Sempre perguntavam o que eles fazem para se atualizar e muitos ficavam perdidos nessa hora. O principal é a vontade e interesse em aprender, pois muitas vezes quando chegamos em um ambiente novo, projetos novos, metodologias novas, etc., precisamos nos adaptar. E a forma como isso acontecerá está diretamente ligada ao interesse e vontade de aprender. Outro ponto que sempre me atraiu é a humildade e sinceridade dos candidatos ao responder sobre algo que não dominam, pois no dia a dia com certeza irão embarrar em problemas novos e isso diz muito sobre como vão agir nessas circunstâncias. Bom ponto, interessante. Nós acabamos de ver, são muitas as coisas que podem condenar a mim e a ti num processo na triagem inicial. E uma das coisas que pelo menos para mim ficou clara é o facto da comunicação. A comunicação clara da pessoa que está participando do processo para com o recrutador, transmitir a confiança de que aquele candidato é o ideal para o produto, aquele projeto, é um divisor de águas. Então eu espero que você tenha visto esse outro lado dos recrutadores e você possa ter entendido que já não é só a questão técnica. Às vezes é comum nós vermos sêniores, pessoas que estão há 15, 20, 10, 7 anos no mercado com muita experiência, excelente conhecimento técnico, a passarem por layoffs e não conseguirem se realocar no mercado. Isso porque em parte está envolvido a habilidade de comunicar-se com as pessoas. Então eu espero que você como profissional possa trabalhar mais nesse lado e que você em 2023 possa conseguir a tal elevada vaga que você quer. Uma recrutadora disse que a régua das empresas subiram. Agora é necessário mais do que habilidade técnica.
Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você possa aplicar essas sugestões que nós vimos aqui. Então, um forte abraço e tamo junto!